Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma palestra, né, da nossa arquitetura paisagística, né, e os humanos, com a palestra hoje do Alexandre Gomes Vilas Boas, né, um artista plástico, um professor, doutorando, em 2 doutorados, né? E estamos muito felizes de estar recebendo ele aqui no nossa conversa, que não é uma palestra, é mais uma conversa mesmo, né? Bate-papo. Ele falou que estava nervoso para fazer palestra. Eu falei, não é palestra, é Palestra. conversa. Aí você vai É conversa, apresentar, Alexandre. plá, palestra, pronto. Palestra assusta, Isso. né? Imagina. Fiquem Então à seja bem-vindo, vontade. Ale. Agradeço. Vocês me ouvem bem, né? O som tá bom? Eu Sim. Tá consigo. Vocês ótimo. estão ouvindo Tá. bem? Tá bom. Bom, primeiro de tudo, então, eu agradeço o convite, né, de todos vocês do projeto, que eu andei acompanhando um pouco pelo Facebook, né, algumas coisas que eu vi, que vocês já também tinham comentado comigo, né, Fábio? Agradeço o convite do Fábio, que, como ele já disse, trabalhamos juntos quase 10 anos lá na UNG, né, foi um período de muito aprendizado, muito prazer. Vou falar muito rápido, porque senão a gente não consegue falar tudo que tem que falar, né? E agradeço também a Andréia, né, que foi extremamente simpática, conheci há pouco tempo, já super acolhedora, né? E a todos os presentes, né? Os amigos, os que eu conheço, os que eu não conheço, que estão chegando também, né? E vamos lá, né? Quando nós conversamos a primeira vez, bom, acho que a minha formação, eu sou formado em artes visuais, né? Isso é o que talvez importe, assim. O restante é outros cursos de especialização que eu venho fazendo, a gente vai... o meu mestrado é voltado para a arte política e o hibridismo, né? Que são temas que acabam se cruzando de alguma maneira, e eu vou falar um pouco na palestra, então, no bate-papo, então eu não vou, nesse momento, ficar com essa coisa assim da apresentação, acho que a gente pode ir adiante, né? Quando a gente conversou a primeira vez, o Fábio e a Andréia, a gente falou um pouco sobre essa relação do da arte urbana, né? Que foi a palestra que eu assisti com vocês, né? O bate-papo. E aí ficou a ideia de falar um pouquinho sobre a origem dessa arte urbana, né? Como que a gente poderia entender isso, né? Porque vocês, como arquitetos, engenheiros, né? Têm um olhar que nem sempre é o mesmo, né? Que o artista visual trabalha, né? Então a gente montou algo pensando um pouco isso, falando um pouco da origem, né, de uma possível ideia de arte urbana, porque no último encontro a gente falou um pouco do grafite, né, das empenas, das pinturas nos prédios e tal. Então eu sugeri para o Fábio e para a Andréa a gente falar um pouquinho sobre essa relação, né, um pouco. Então resgatar um pouquinho do passado e chegar até onde a minha área de atuação com o grupo do qual eu faço parte, que é o Coletivo 308. Vocês estão vendo a tela? Ela está projetada? Tá. Tá, né? É que agora eu não estou vendo vocês, eu estou vendo do lado uma janelinha, mas eu não sei se Não, vocês mas veem. tá tranquilo. Tá, né? Qualquer coisa a gente avisa. Tá bom. Então, assim, é um grupo coletivo, né? É um grupo que reúne várias pessoas, né? Com formação em artes, em design, são arte educadores, professores, né? E cada um deles com o seu trabalho individual, como artista visual, como designer, né? Produzem a Juliana, por exemplo, que está presente, trabalha com teatro também, né? Com performance. Então, ela é uma artista mais multidisciplinar. Então, cada um deles, né, alguns mais voltados à tecnologia digital, outros menos, né? E os colaboradores, que a gente chama, que é um coletivo, ele nunca está fechado em si mesmo, ele acaba sempre abrindo para mais pessoas, né? Então, a gente costuma dizer que o coletivo é aquele grupo que está ali naquele momento fazendo aquele trabalho, né? Não é um núcleo duro, fechado, sempre, né? As nossas ações, elas se concentram em 3 eixos principais, né? Que seriam esses eixos de produção em ateliê, tanto individual como de forma coletiva, né? Então, às vezes a gente produz, às vezes a gente usa o ateliê só para o uso próprio, às vezes para o uso de um grupo maior, né? Em projetos que entram outras pessoas. Os projetos de educação e cultura, dos quais às vezes nós somos convidados, às vezes, ou nós propomos, às vezes, por meio de editais, e
em especial instalação e intervenção nos espaços, né? Uma palavrinha que também muita gente usa, o site specific, né? Quando o trabalho é pensado para um lugar de forma específica. Então, assim, quando a gente fala em pintura, né, todo mundo já sabe, né? Estou só chovendo no molhado aqui, que essa relação da pintura ela é muito antiga, né? Desde o Paleolítico, em vários locais do mundo, né? A gente tem essas incidências assim de pintura parietal, né? Pintura nas paredes, né? Então, desde do Paleolítico caminhando, aí eu fiz algumas cenas, as seleções de cenas que eu acho que seriam legais para a gente recordar, assim, que às vezes a pessoa já viu, ou às vezes nem viu também, nem sabe que existe, né? O Egito Antigo já existia essa coisa da pintura parietal, né? Aí a gente tem aquela pulando, vamos dar uns pulos aí ornamentais, né? Na história, porque senão a gente ficaria até amanhã. A gente tem Pompeia, Herculano, né? E é legal também perceber essas variações de temas, de temáticas, de técnicas, né? De materiais empregados, né? A gente tem essa coisa por erotismo, eu adoro essa parte do erotismo, quando a gente vê que eles tinham uma relação com isso muito diferente da que nós temos hoje, né? E parte disso também se deu por conta do fechamento a partir do cristianismo, né? Quando ele vai tomando conta no período ainda anterior à Idade Média, né? A arte paleocristã começa a censurar determinados temas, então as coisas começam a se deslocar, né? Para outros campos, outras áreas, né? E vai indo, vai indo, vai indo. A gente pula aqui, pulei a Idade Média toda, né? Que é uma pena, porque é riquíssima também. A gente chega lá no Renascimento, né? Os murais as pinturas murais dos renascentistas, e uma delas é a do Leonardo, que muita gente não sabe, né? Muitas pessoas, quando falam da Santa Ceia do Leonardo, imaginam que ela é uma tela a óleo, né? Mas ela é uma pintura parietal, ela é uma pintura já num espaço, já num lugar específico, né? Que é um refeitório. E ela foi muito detonada ao longo do tempo, porque ela passou por algumas restaurações não muito bem sucedidas, algumas interferências. Eu não confirmei essa informação, mas eu já ouvi falar que atrás dessa parede, parece que é um lugar externo, era um lugar onde as pessoas urinavam na parede. Então, a amônia, né, da urina, né, ela penetrava pela parede e acabava interferindo na composição química da tinta. Enfim, são só curiosidades, mas que acho que são interessantes para a gente entender o quanto a obra ela está sujeita a essas alterações do tempo, a ação do tempo, a ação do ser humano. Aí depois eu já pulei para os mexicanos, né? O muralismo mexicano, que tem uma beleza muito forte, assim, muito expressiva, né? E que tinha um programa, né? Que estava ligado, os mexicanos eles vão aderir à cartilha do comunismo, né? Eles têm uma ideia de mudança da sociedade por meio de uma revolução, né? De uma revolução social e, se preciso, por armas. E eles têm a ideia de educar, né, a população por meio dessas obras públicas que eram pintadas nas bibliotecas, né? É interessante porque há uma ligação também com a União Soviética, né? É um momento, início do século XX, né? As grandes transformações sociais, as grandes revoluções, etc, etc. Claro que existem reação a isso também, né? Existem outros países que estão indo trabalhando num outro olhar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que é a oposição a esse movimento, você tem uma arte caminhando para a abstração, caminhando para um outro olhar, né? Mas em termos de pintura parietal, pintura de parede, né? É interessante por conta exatamente dessa exuberância, né? Da pintura que ocupa um espaço e que preenche esse espaço e que mexe, que interfere com o observador, né? Então, independente de nossas posições políticas, acho que é bacana perceber a beleza, a riqueza disso, né? Para os mexicanos também uma coisa que vai ser muito forte é essa relação do zapatismo, de Emiliano Zapata, né? Então vai ser um tema sempre muito recorrente, o indígena, o homem da terra, né? E o trabalhador, né? O trabalhador rural, né? Principalmente porque naquele momento o México é um país predominantemente rural, como eram quase todos ainda da América Latina, né? Nós vamos ter 3 grandes nomes, né? O Siqueiros, o Orozco e o Rivera, né? Que depois foi casado com a Frida Kahlo, né?
são sempre trabalhos muito intensos, assim, né? Muitas cores, movimento, a convulsão das massas, a guerra, né? A revolução, o conflito, a força do trabalho, as máquinas, etc, etc, né? Só eles daria para a gente fazer um encontro único, né? Aí a gente vai ter Portinari aqui no Brasil, por exemplo, na ONU, né? O painel da ONU, o grande painel que ele fez, peguei ele como exemplo máximo, porque existem outros exemplos legais, mas o Portinari ele foi muito policiado também, então é interessante essa relação da política também, né? Portinari ele era comunista também, do Partido Comunista, etc., filiado de carteirinha, etc., etc., mas ele é muito mal visto por muitas pessoas, né? Inclusive colegas dele, de profissão, porque aí há o problema da política, aqueles que falavam que como que podia ele, sendo um comunista, trabalhar para um governo de Getúlio Vargas, que foi um ditador. Tem toda uma relação aí que vai não ficou muito bem digerida em relação a isso, né? Além do que alguns historiadores vão falar que a pintura dele é uma pintura maneirada, né? Que ela tem traços de um modernismo ultrapassado, né? Que ele não inovou em nada, que ele ficou num lugar comum, que ele ficou num senso comum, blá blá blá. Então assim, são posições, né? São leituras, né? A gente pode concordar ou não, tem gente que acha que é um pouco de inveja também, tem um pouco de tudo, né? Um bocadinho de tudo, né? Eu gosto muito desses painéis dele, do Palácio Capanema, que foi o Ministério da Educação, né? Vocês que são todos arquitetos sabem disso, né? O projeto de Lúcio Costa com Oscar Niemeyer, e eles chamam o Portinari e outros artistas brasileiros para fazer a decoração dos espaços, né? E um dos espaços externos, né? Onde tem os pilotis, a parte interna do saguão, né? Da laje do prédio, né? Do edifício, tem esses painéis em cerâmica, que era uma coisa que para o Portinari era uma certa novidade, assim, né? E também mostra um Portinari diferente, porque apresenta um tipo de desenho dele diferente, trabalhado por módulos, né? Um elemento que se repete em série, as figuras mais estilizadas, né? É uma coisa assim até meio lúdica, meio divertida. Ele, como o prédio fica próximo ao mar, né? Ele aproveitou essa coisa da orla marítima do Rio de Janeiro e ele trabalha os elementos marinhos, né? As figuras marinhas, então os peixes. Teve até um dos peixes que foi recusado, né? Eles não aceitaram, que acharam ele muito feio e ele teve que refazer. E uma curiosidade é que essas cerâmicas elas eram feitas em São Paulo, numa cerâmica de uma cidade do interior, a cerâmica Rosarte, que depois eu não sei, até pouco tempo atrás ela ainda funcionava, é uma coisa que foi passando de pai para filho, né? Assim, uma produção familiar, né? Uma família, né? que produzia. Aí a gente salta aqui para São Paulo já, no Teatro Cultura Artística, né? Aquele painel maravilhoso do Emiliano de Cavalcanti, né? Que também fez vários painéis pela cidade. Então a gente já está vendo uma intervenção na cidade que não tinha esse nome, né? E que depois hoje as pessoas colocam essa coisa, assim, uma intervenção, né? Era um mural, era uma intervenção. Então assim, o que eu quero trazer é que assim os nomes vão mudando também, né? Eles vão sendo modificados pela linguagem, né? Pelo estudo. A gente vai acrescentando coisas, novidades, etc. Né? Aí a gente tem um painel da Estação da Sé, que todos vocês já devem ter visto, que é do Mário Gruber, né? E que tem uma coisa bacana, assim, ele tem uma relação meio estética que lembra um pouco o muralismo mexicano, né? Também o mesmo tema do indígena, do conquistador, a máquina moendo o ser humano, né? Uma coisa que está ali ligada a um pouco a essa história, essa tradição do muralismo, né? O mural do Di Cavalcanti, do prédio do Estadão, né, que é um hotel, na verdade, mas os 8 primeiros andares eram pertencentes ao Estadão e também fizeram parte fez parte também desse prédio a Rádio Eldorado. E aí ele faz um painel com toda a história assim da produção do jornal, né, os operários trabalhando, e aí já é um painel também em cerâmica, né? Enfim, eu estou indo um pouco rápido, qualquer coisa vocês dão um break, tá? Senão
a gente não consegue falar tudo. Aí depois a gente já vai saltar agora para os anos 80, virada dos 70 para os 80, né, os grafites, né, propriamente ditos, né, que chegam no Brasil, né, e o primeiro cara assim que em São Paulo que que se tem notícia, assim, que se fala, é o Alex Valauri, né, que ele faz umas imagens aparentemente assim nonsense, né, algumas pessoas acham que são bobinhas, né, mas ela tem uma pegada assim, já entra uma pontinha de crítica social, ele já começa a questionar algumas coisas que estão acontecendo na época, né? A censura, né? Ele já traz temas do submundo, né? O mundo noturno, né? As garotas de programa, ele vai abordar temas assim que são naquele momento, um momento ainda inconveniente, né? Para a política moralista da época, né? A gente está entrando num processo de reabertura. Então isso ainda não é uma coisa assim muito digerível, né? As pessoas não digerem muito bem. Tem alguns que se tornaram famosos, né? Muito famosos, como essa botinha de salto alto, né? E essa rainha do frango assado, que depois a Cláudia Raia, na época também uma atriz que estava em grande evidência, né? Em ascensão, começando a carreira, ela vai usar essa figura como personagem, né? Tem toda uma identificação que é bem interessante também. Então são trabalhos assim aparentemente mais simples, esteticamente mais simples, né, em termos técnicos de execução, mas que vão marcar muito porque eles são os precursores, né. Depois a gente tem esse do Rui Amaral que está ali no túnel da Paulista, né, que houve uma época que apagaram parte dele, uma grande parte dele, e aí houve um grande levante popular assim, porque as pessoas já reconheciam esse painel, esse grafite, como sendo parte da cidade, né? E aí ele refez o grafite, e esse grafite foi tombado, virou um patrimônio, faz parte, não pode ser apagado, né? Ninguém mais pode pintar de cinza, né? Então ele ficou lá, está lá até hoje, né? E que também é um trabalho assim que muitas pessoas falam, mas é um desenho de criança, tá? As pessoas não conseguem sacar direito, né? Às vezes essa relação da brincadeira, né? Do lúdico, que parece de criança, mas tem por trás uma mensagem, tem uma, né, construção aí. Esse é um trabalho dele também, se não me engano, acho que está na Paulista, né? E já é um trabalho recente, dos anos 90, não, dos anos 2000 aqui agora, 2000, sei lá, 17, 18, eu acho, um pouco antes, está nessa faixa aí. Já é um trabalho de uma empena, né? Aqui são trabalhos novos que estão surgindo em todas as capitais do Brasil, né? Inclusive com um grande protagonismo assim das mulheres, muitas garotas fazendo. Isso é muito legal, né? Tem um que é de uma garota indígena que ela é a Dayara Tucano. Ela está arrebentando, assim. Ela fez o maior. Acho que eu tenho a imagem mais para frente. O maior grafite de empena feito por mulheres, por uma mulher indígena no mundo. Ela virou assim uma referência. O trabalho dela é muito bonito também, porque ela traz toda a história dos mitos ancestrais, né, de toda a cultura da etnia dela, né? O Melim, que é um artista de Santo André, do ABC, né, que está ali perto da Pinacoteca, que é um prédio também, eram 2 prédios ali que estão ocupados, né? Um deles estava abandonado, acho que na época, e ele deixou com essa cara super bacana, com a cultura pop, né? Os Gêmeos, né, mundialmente conhecidos. Então, assim, tem números, né? Se for falar, a gente fala, nossa, a noite toda tem muita gente boa de gerações diferentes, jovens e não tão jovens. Aí o da Dayara Tucano, né? Muito bonito. A foto não está muito legal, mas trabalho maravilhoso, assim, de cor, textura, grafismos, né? Mais um dos Gêmeos. Bom, e aí a gente chega nessa coisa, né, da arte do ativismo urbano, né? A gente falou no tema da palestra essa coisa de disputas de narrativas, disputas, né, de espaço, de território, né? Então um pouco é isso, né? Quando a gente fala dessa relação de arte e ativismo urbano, a gente está falando, na verdade, muito mais do que a pintura, mas falando também de ações que ocorrem nos espaços públicos, né? Com o objetivo de alguma maneira, sensibilizar as pessoas, né? Esses processos são processos de construção
colaborativa, né? São construídos geralmente em muitas mãos, não em uma única mão, né? Não é um único artista, uma única artista, né? São pessoas que trabalham em conjunto. São procedimentos que podem ser autônomos, individuais, mas eles, em geral, trabalham com essa coisa de uma rede maior, porque necessita, né, para que o processo seja construído, né? Uma coisa interessante também, né, quando se fala em ativismo, é que nem sempre a pessoa que vai desenvolver o trabalho, ela é necessariamente um artista, uma pessoa que trabalha com a arte ou que estudou arte. Muitas vezes as ferramentas da arte, assim como as da arquitetura ou de outras formas de conhecimento, elas são utilizadas, né, por aquele que quer, de alguma forma, desenvolver um tema, ou seja, ativar uma ação, né, fazer uma ação que não necessariamente você precise ser daquele determinado contexto, né, daquela determinada... Um exemplo, vamos pegar um exemplo que talvez fique mais fácil. Você pegar um ambientalista que se apropria de uma técnica de pintura, né, ele não precisa ser um artista, ele é um ambientalista que quer, de alguma forma, provocar uma situação, criar uma ação para que essa ação desperte a consciência das pessoas. Ontem eu ouvi numa aula uma pessoa que fez uma crítica assim, severa a esse tipo de... Ele falou assim, eu tenho terror de artistas que querem mudar o mundo. Mas eu acho que também é meio impossível isso não acontecer, quando você... Talvez você não precisa fazer isso com a intenção, mas acaba acontecendo, né? Às vezes até quando você não tem intenção, você muda, né? Uma outra coisa assim que está muito no auge, assim, né? Muita gente fala isso, né? Essa coisa dos processos híbridos, né? Arte híbrida, cultura híbrida, guerra híbrida, a palavra híbrida está na moda, né? E que ela discute, entre outras coisas, né? A multiplicidade de relações, né? Ela tem uma origem, né? Na Grécia Antiga, né? A palavra híbris, que fala a respeito daquilo que não se conforma na forma que foi dada, né? Então tem toda uma mitologia, né? A forma é dada pelos deuses e você aceita. Então tem uma das deusas que não vai aceitar essa forma e então ela é punida, né? Porque o híbrido é aquele que não se conforma. Mas existe uma outra conotação, por exemplo, uma outra explicação também para o híbrido, também na cultura grega, que o híbrido era aquele que não era desejado porque ele era vítima de uma violência. Então, a vítima, por exemplo, de um estupro. Então, quando uma cidade invadia outra, os homens violentavam as mulheres, essas mulheres ficavam grávidas, e depois havia um problema, que era o quê? Além do estupro e da violência, né, você tinha a criança, que ela não era filha, entre aspas, pura daquele povo. Então, ele passava a ser uma pessoa mal vista, né? Esse termo ele gera muita polêmica também, porque algumas pessoas vão questionar esse termo como um termo que é usado também para designar os negros durante a colonização, né? O racismo. Então, é um tema que ele é espinhoso, né? Não é um tema fácil de discutir, né? Em termos técnicos, em termos materiais, que a gente está falando aqui na pintura, né, ou em outras linguagens de produção, ele é o cruzamento de sistemas, né, da produção de materiais, o cruzamento de áreas de conhecimento também. Então, a gente pode ter a produção de material, a gente pode ter linguagens que se cruzam e áreas de conhecimento diferentes, né? E isso vai se juntar também com aquilo que hoje também é muito falado, que é a estética ativista, né? Então, são possíveis leituras, né, gente? Isso não é uma regra, a gente está trazendo apenas para a gente conhecer um pouco, ouvir quem já ouviu falar, tem gente que já conhece, né? Quando a gente fala numa estética ativista, a gente está falando de um termo que, no Brasil, ele ficou mais conhecido a partir de um texto de uma jornalista chamada Juliana Monachesi, crítica de arte, em que ela escreve um artigo nos anos 90 falando sobre o artivismo. Ela coloca a letrinha R, né, de arte, né, ativismo e arte, né, artivismo, então modifica isso, né, a ideia de ativismo feito com arte, né. Esse termo ele tinha uma origem, né, num grupo de arte ensemble, eu não sou muito bom no inglês, que eram pessoas que faziam uso de tecnologias das mais diversas, né, com a intenção de intervir no espaço, na sociedade, no lugar em que viviam,
através dessas ações, né, por meio de ações, sem necessariamente ter necessariamente uma formação para isso. Então, pessoas que queriam mudar por alguma razão uma determinada situação local e que se juntavam em grupos para fazer a sua ação, né? Eu utilizo bastante, eu e o grupo que a gente trabalha, né? A gente usa bastante um referencial de um cara chamado Nicolas Bourriot, que é o cara que discute num livro dele a estética relacional. Eu vou falar dela em um minutinho. Né? E aqui no Brasil tem um estudioso também, né, dos coletivos dos anos 90 em diante, né, das ações coletivas. Ele tem um livrinho que é muito um livrinho não, um livrão, um livro legal, que é Insurgências Poéticas, né? Que é um livro onde ele faz um apanhado assim dos anos 90 em diante, dos anos 2000, de grupos coletivos, né, e de ações feitas no espaço público, ocupações, né, os movimentos sociais. Então é bacana porque ele vai resgatar, vai trazer, vai registrar, na verdade, se não fosse por ele, muita coisa teria talvez caído em esquecimento. Ele vai registrar uma série de ações, uma série de agentes, né, de pessoas que estão usando da arte ou não para criar interferências, né, intervenções no espaço público, no espaço urbano. Bom, na estética relacional do Nicolas Bourriot, que eu falei agora, existe uma preocupação que é o quê? Né? Essa preocupação das relações humanas que o artista estabelece, né, com o entorno e com o público, que é o que vocês arquitetos também fazem, né? Vocês também se preocupam com esse entorno, com essa sociedade local, regional, esse impacto que é causado quando se cria algo dentro de uma determinada área, né? O Bourriot fala sobre a experiência, que ela pode ser uma experiência individual, né? Tanto do artista quanto da pessoa que está ali fruindo a obra, né? O transeunte, a pessoa que está saindo do metrô e dá de cara com um painel, ou com um painel, ou com outra coisa, qualquer que seja, mas que, de alguma maneira, esse objeto, né, vai criar essa ideia relacional que é de promover e construir significados novos. E que muitas vezes são significados coletivos, são significados que não vão atingir apenas uma pessoa, não vai atingir apenas uma única pessoa, vai atingir uma comunidade, vai atingir um bairro inteiro, uma cidade inteira, né? E aí ele fala também, né, em resumo muito rápido assim, né, estou resumindo o livro, a participação do público como um fator determinante, né, desse tipo de trabalho, né? Então esse público de alguma forma interage, interfere, também intervém e acaba criando esses significados dos quais ele se refere. Eu vou passar, isso aqui são gráficos, mais gráficos, isso às vezes fica um pouco enfadonho, né? Mas um outro ponto importante é entender que a intervenção ela é uma forma de linguagem, né? É um artifício de comunicação. E como linguagem, ela vai trabalhar muitas vezes como contra-linguagem, né? Então eu pego um problema na cidade, eu percebo, identifico o que aquele problema me comunica, o que aquilo está me trazendo, né? E aí a gente desarticula essa linguagem, a gente modifica a linguagem, modifica a verdade que foi instituída pelo poder, que muitas vezes não comunga, não dialoga com aquele público, né? É como você tentar instalar algo num lugar, numa comunidade, sem que você consulte a comunidade, né? E aquilo acaba não sendo, não obtendo, você não obtém o efeito que você esperava, né? Que você esperaria. Uma outra coisa interessante, assim, sobre esse fato cultural, né? Dessa produção, que é uma produção também simbólica, quando você cria algo, é que ela articula a linguagem de forma que pode ser artesanal, industrial ou tecnológica. Esses três fatores podem estar juntos, podem estar sozinhos, né? E às vezes as pessoas não conseguem sacar direito isso. Mas como assim, né? Ou eu faço um trabalho artesanal e tecnológico. Aí tem um exemplo que é muito legal, que é esse da fotografia, né? Por exemplo, o meio tecnológico, né? O que ele te oferece, né? Então, um exemplo da câmera fotográfica. Se eu pegar uma câmera fotográfica de latinha, aquela pinhole, que é feita à mão, né, artesanalmente, eu posso fazer com a criança, eu vou obter sempre um objeto que vai ter uma ideia sagrada de aura, né, que nem o Walter Benjamin falava. Eu vou ter uma foto que eu vou levantar, vou falar, nossa, olha que linda, é maravilhosa, é um objeto único, né? Se eu pego uma máquina
com negativo, uma máquina já feita na fábrica, né, industrializada, analógica, eu vou conseguir reproduzir a partir daquela matriz novas cópias daquela foto, né? E o digital, ele seria, em tese, então, o meio mais democrático, né, entre todos, porque ele possibilita a mudança dessa matriz. Ou seja, eu crio um arquivo, né, eu posso disponibilizar esse arquivo aqui na internet hoje, e um cara lá no Japão ou na Groenlândia vai pegar esse arquivo e vai modificar, e vai alterar, e vai criar a partir. Então, esse tipo de processo também seria um processo colaborativo, de construção em conjunto. Aí eu vou passar algumas imagens bem rápidas de uma outra coisa assim, que é uma tradição também, já que a gente não percebe, às vezes, que é essa relação de outros artistas, e aí no caso de vocês que são arquitetos, né, o Flávio de Carvalho, que, no meu entender, pelo menos, eu acho que ele ainda é muito pouco estudado, como deveria, né? Ele tem essa coisa também performática, de ações na cidade, né? E de utilizar linguagens variadas, né? Ele anda pelo... Ele usa o mundo da moda, né? Ele é um pintor também, ele esculpe, ele desenha, né? Ele é um artista múltiplo, né? Do tempo que a arquitetura também tinha uma formação bastante diversificada, né? Bastante voltada para as artes visuais, para as artes plásticas, né? E a gente vai indo pelo século XX até chegar, né, na arte mais conceitual do meio do século, da década de 50, né, o Cildo Meirelles, com os objetos apropriados, assim, que, né, se apropria de um objeto para criar um discurso todo dentro desse trabalho dele, né, que é inserções nos circuitos ideológicos. É muito legal esse trabalho. Esse trabalho fortíssimo, né, do carimbo, ele carimba na nota quem matou o Vladimir Herzog, né, quem matou Herzog na nota de um cruzeiro, cria uma grande celeuma, né, na época. O livro de carne, do Arthur Barrio, isso tudo são exemplos de trabalhos que exigem, né, de você uma ação, exigem uma interação, criam um estranhamento, né, dão nojo, despertam sensações estranhas, né, mas que também levam a um processo de reflexão maior, né. O Hélio Oiticica, né, Seja Marginal, Seja Herói, os trabalhos dele também, que derivaram dos parangolés, né. Esse trabalho é do Torres Garcia, que é um trabalho que foi feito no museu e aparece no livro do Borriot, que ele fez o seguinte: ele fez uma montanha de doces num canto do museu e ficou observando de longe, né, filmando e tal. E ele notou que as pessoas, os seguranças do museu, por exemplo, né, quando não tinha ninguém olhando, eles iam lá e pegavam os doces, né, para levar para as crianças, para levar para os filhos, para levar para casa, para comer na hora. Então é um dos exemplos da estética relacional do qual Bourriot se refere, né? E aí eu vou falar um pouco, mostrar rapidamente os trabalhos da gente, alguns trabalhos, né? Esse trabalho foi feito no Sesc de São José dos Campos, quando ele reinaugurou. Nós fomos convidados para intervir nesse espaço, né? O espaço ele é ligado a esse parque, né? Tem um parque e o Sesc tem uma passagem livre, aberta para o parque, assim, né? Durante o dia fica aberto, a pessoa entra e sai. Então você está transitando pelo parque, de repente você entra aqui, né? Nesse número 19 aqui no canto direito, você entra no Sesc, né? E aí nós fomos chamados para fazer. Eles viram um trabalho nosso que a gente desenvolveu em Guarulhos e que eram esses 4.000 carrinhos, os 4.000 fusquinhas que nós colocamos no espaço. Depois eu mostro mais fotos, tem umas fotos melhores que estão direto na internet, mas foi feita uma trilha de fuscas, né, durante todo o dia do evento, né, e essa trilha ficava no parque e as pessoas podiam pegar os carrinhos, levar embora. Então foi muito legal porque a gente começou a ver as reações, né, do público. Então as crianças, os adultos, idosos, a coisa despertava assim uma coisa mais maluca que você pode imaginar na criança, né? Na criança não, no adulto, assim. Então tinha adulto que pegava carrinho de sacolinha
vinha pegar, depois a gente ia repondo, né, ao longo do dia, então a gente pegava as pessoas repetindo a dose. A pessoa vinha lá, pegava um carrinho, dali a pouco ela dava uma volta no parque, voltava, pegava outro. Uma coisa assim muito de despertar realmente a criança interior, né? E aí uma coisa que nós não havíamos previsto e que ocorreu, que foi muito legal também, quando acontece do trabalho feito num lugar público, né? Você não espera, nem sempre você sabe o que vai acontecer. E uma das reações foi essa: as crianças começaram a desenhar com os carrinhos no chão do parque, né? Então ele virou um giz, né? Eles eram feitos de gesso, as crianças começaram a desenhar no local. Aqui é uma outra intervenção que a gente fez também, aqui em Guarulhos, num salão de arte, que era uma crítica ao aumento da malha, ao aumento do tráfego na cidade, né? A Guarulhos estava se tornando aquilo que eles chamavam, daquele artigo que saiu da mexicanização do trânsito, que dizia que a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você saísse, a qualquer hora você ia pegar um congestionamento. Então a gente mandou um trabalho para o salão de arte local, a gente fez um Fusca velho, né, repleto de outros Fuscas, uma ideia de quase como um câncer que né, entrou em metástase e está se multiplicando, né? E cada um desses Fuscas eles eram de materiais diferentes. Então tinha Fusca de chocolate, Fusca de cera, Fusca de gesso, Fusca de milho, Fusca de alpiste, todo tipo de material que você pode imaginar, de terra. E a escolha do Fusca foi porque ele foi o primeiro carro produzido em grande escala na indústria nacional, né? E era um elemento icônico, assim, que a gente imaginava que ele poderia provocar realmente, né, reações das pessoas. Uma outra coisa assim que a gente sempre trabalha é a questão da arte-educação, né? Então, antes de começar qualquer processo, a gente tem um trabalho de leitura, de discussão, de ideias, de pensamento de projetos, onde o projeto se constrói de forma colaborativa. Aqui foi uma oficina de livros de artista e de lambe-lambe, feito no Centro Cultural São Paulo, com educadores, né? Com pessoas que se inscreviam de modo espontâneo, e aonde eles produziram peças gráficas, né, que depois foram coladas nas paredes, cartazes, etc. A intervenção urbana, ela se divide geralmente em 3 trabalhos principais nossos, né? As esculturas, as instalações, o lambe-lambe e o varal de xilogravuras, né? Aqui são os objetinhos os fusquinhas, num detalhe, né? Assim, a gente já fez mais de 10 mil desses fusquinhas, é muito cansativo. Eu já não aguento mais olhar para eles, embora eu adore eles, né? Mas é muito legal porque é um objeto que desperta, assim, é muito engraçado. Você põe na rua, dali a pouco você volta, alguém já levou embora. Aqui é uma intervenção que a gente fez na Paulista. A gente levou esses fusquinhas para Paulista e colocou as trilhas lá por vários canteiros. E é interessante também você perceber isso, que em cada lugar o público reage de uma maneira. Por exemplo, na Paulista, eles ficaram, assim, em questão de 2 minutos. A Paulista ela é vigiada por todos os lados. Então a gente colocava os carrinhos e saía, assim, de virar a esquina. Quando você volta, alguém já está tirando, né? É muito controlado esse espaço. Por isso também uma das coisas, né, da disputa do espaço, da disputa das narrativas, né? E eles já viajaram o Brasil também, né? Então, esse, por exemplo, é em Santos, na orla marítima, lá na região, na praia, né? Aqui, se não me engano, é na Bahia já, que a gente mandava esses Fuscas para outros coletivos. Então, a galera escrevia para a gente fazia uma caixa, mandava o trabalho pelo correio, e aí as pessoas de lá, dos outros coletivos, montavam o trabalho para nós no lugar. Aqui é um outro projeto, que é o projeto Relicário. Relicário é aquele objeto que na Idade Média era colocado um objeto sagrado, né? Então, por exemplo, um pedacinho do dedo mindinho do santo fulano de tal que foi achado. Então eles punham lá, olha, a gente tem um pedacinho do osso do dedo mindinho do santo tal. Então, eles faziam um cofre, né? Um cofre de ouro, tudo ornamentado, e ficava lá. E dentro daquele lugar, às vezes, se construía uma igreja dentro
né, para abrigar esse lugar, né? As tais relíquias, né? Por isso do relicário. Então a gente produziu relicários com material bem vagabundo, né? Bem ordinário, que ninguém daria nada, que seriam caixinhas, né? Às vezes algumas caixinhas fabricadas por nós, outras caixinhas prontas de colocar artesanato, colocar doce. E dentro dessas caixas nós colocávamos conteúdos, como pequenas esculturas de gesso, poemas, alguma coisa que de alguma forma provocasse o espectador, né, o observador, a pessoa que está ali. E aí a gente colocava em lugares estratégicos, por exemplo, com aquela fita banana, né, que não estraga nada, uma fita dupla, ou uma dupla face. Esse, por exemplo, estava na Paulista, numa máquina de Coca-Cola, de refrigerante. Então a gente colocou lá a caixinha e deixa lá. E aí as pessoas vão passando e elas vão interagindo, porque aquilo desperta a curiosidade, né? A pessoa quer ver o que tem ali dentro, por que está aí, o que é isso, né? Então, são objetos que possuem algumas relações que a gente faz, às vezes, com a arte, com a política. Essa senhora, por exemplo, ela viu o rapaz colando, né, o Marcelo, ele colou esse relicário na placa, ela chegou imediatamente e perguntou, o que é isso? Aí ele falou, um relicário. Ela falou, mas para que é? Ela falou, ele falou, aí ele explicou, ela falou, eu posso pegar? Ele mal terminou de responder, ela já arrancou, que ela gostou do objeto e levou embora, assim, sabe? E é interessante também quem transita pela área ali da Paulista, da Augusta, né? Esses stickers, eles tomam conta de tudo, né? Criam até um problema, assim, de poluição visual, de sujeira, etc., né? Então é uma disputa também de ações e de temas, etc. Esse a gente fez com uma moeda de R$1. A gente colocou num ponto de ônibus. E por incrível que pareça, as pessoas ficavam com medo de pegar. Elas achavam que era algum tipo de pegadinha, né? Ninguém acreditava que alguém poderia colocar um dinheiro, né, uma moeda num lugar público assim. Aí depois de um tempo alguém foi e pegou. Aqui os lambilambes, né? Esse é um projeto que não é nosso, a gente participou dele, a gente mandou material para ele, é de uma artista de Belo Horizonte, em que ela recolhe xilogravuras do mundo todo, as pessoas mandam para ela, e depois ela pega áreas inabitadas, lá que estão degradadas, né, na região da cidade dela, nos bairros, e ela aplica. É a Alessandra Cunha o nome dela, a Ropri, ela assina com esse nome, Ropri. E aí tem alguns nossos, por exemplo, o Fusquinha é nosso, o guarda-chuva é nosso, e essa mulher que está aqui também, o dedo duro sendo cortado ali também é nosso. E a gente manda, então, um pacote de estilos e a galera vai colando, né? Aí nós temos um projeto que é o Revista Urbana. Esse é um grupo argentino, Zona de Arte Nación, que é um grupo que faz um projeto anual chamado Revista Urbana. Eles recolhem também páginas que vão do mundo todo para lá. A pessoa manda 10 páginas iguais, e aí eles dividem essas páginas e montam uma revista. E mandam para aquele original, aquela pessoa que mandou as 10 páginas, eles mandam uma cópia com as páginas que eles receberam. Então você acaba abrigando também o trabalho dos outros. Esse é uma parte das colagens, eles estão colando num bairro lá de Buenos Aires. Essa mesma revista viajou para a Espanha, aí já, se não me engano, é Barcelona. Aqui é Buenos Aires. E é isso, aqui é o varal de estilos, né? Aqui são textos de arte que são colados não, estão nas xilogravuras, né? E a gente ia de madrugada no ponto de ônibus aqui na cidade de Guarulhos e fixava os varais com, não sei se vocês sabem, né? Já viram, às vezes pode ser que não, porque às vezes a pessoa não pega ônibus, não sabe. Aqueles varais não, os encanadores, pedreiros, eles oferecem serviços com folhetinhos, né, que eles imprimem e amarram no ponto de ônibus. Vocês já viram isso? Eles amarram, né, colocam ali o folheto, a pessoa arranca e leva embora. Então o que a gente fez? A gente fez um folheto com conteúdos sobre arte. Estão falando, por exemplo, da vida da Tarsila do Amaral, arte contemporânea, umas loucuras assim, né, que você fala, pô, a pessoa de repente vai olhar e vai jogar fora. Mas aí, para nossa surpresa,
a galera pega e guarda, leva dentro da bolsa, assim, porque acho que acha bonito, ou porque gosta do conteúdo, né, por alguma razão. Então a gente começou a espalhar esses varais na madrugada, né? E as pessoas também não entendiam nada. O que esses loucos estão fazendo, amarrando isso, né, no meio da madrugada, né? O cara saindo para trabalhar e um bando de louco colocando, né, aparentemente loucos, né? Aqui é esse mesmo varal na Bahia, na praia de Rio Vermelho. Também a gente mandou o varal para o pessoal de lá e eles penduraram, né, colocaram para nós. Na região da Bahia, região velha, né, Centro Velho. E para fechar, acho que tem mais algumas coisas. Não sei se o horário, acho que já deve ter ultrapassado bastante, né? Eu estou aqui me segurando para não te falar do horário, porque está tão interessante. Tá bom, eu vou fechar então só Mas a rapidinho. gente Esses são precisava fechar para conversar um pouquinho. Tá. Então eu vou pular, que aqui são lambi-lambi, são cartazes, eu vou rapidinho. Agora, como é que eu saio desse barato aqui? Deixa eu entender. Vocês estão vendo a minha tela? Lá embaixo no share screen deve estar stop share em algum momento. Tá. Vocês estão vendo Arte postal. arte postal? Vocês estão vendo? Ah, então tá. Então eu vou. Nossa, desculpe, é que eu não estou familiarizado direito com esse Não, com fica o Zoom. tranquilo, tá? Tudo bem. Eu estou mais familiarizado com o Google. Vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que você tem que parar, deve estar em cima da sua tela aí, stop share. Tem que parar? Sobe com o mouse, aí vai aparecer uma barrinha com um botãozinho vermelho. Achou? Aqui eu vejo New Share, eu não vejo Stop Share. Não. Ah, tá, vi, desculpe. Viu? Ok. Então tá. Desculpem a minha falta de habilidade aqui que tá. Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu anotei aqui um monte de coisa enquanto você está aí fazendo a parte tecnológica. Você passou pelo histórico de arte urbana como forma de expressão crítica, né? Falou de processos híbridos, cruzamentos de sistemas, trouxe de onde veio o artivismo, trouxe referencial teórico para quem gosta, um prato cheio de estética relacional e insurgências poéticas, arte como procedimento de contralinguagem, reações do público, interação, a questão da arte-educação, disputa do espaço da cidade pelos artistas, inclusive. Sim. E o máximo, aquela coisa de revista urbana, nunca tinha ouvido falar, para mim foi uma novidade tanto. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa conexão dos coletivos pelo Brasil, mas você ainda não acabou, então vamos Sim. lá, continuando. Isso é muito forte. Essa conexão, ela se deu também para nós por conta de dois motivos: da arte correio, arte postal, e por meio da internet, né? A internet uniu muito, né? Não só em território nacional, mas mesmo também essa possibilidade de falar com pessoas da Argentina, de outros lugares, né? Da Europa, assim, a gente nunca imaginou, né, que isso pudesse acontecer. Mas isso é um fenômeno que também a tecnologia contribuiu muito, né? Esse trabalho, por exemplo, vocês estão vendo uma matriz de estilogravura? Sim. Essa matriz, ela tem 5,60 por 2,10 de altura. 5,60 de largura, né, por 2,10. É uma madeira só? Não, são dois painéis. Uhum. E ela tem uma coisa interessante que ixi, para eu mudar aqui, tá. Ela foi construída a várias mãos, né, de muitas pessoas, um grupo de 20 pessoas aproximadamente. Eu não consigo virar. Consegui. Uhum. E toda trabalhada à mão, aquela coisa toda, né? Um trabalho
manual, né? Não tem como ser diferente. E ela faz parte de um projeto chamado Projeto Contra Condutas, que foi um projeto promovido pela escola da cidade, em que nós fomos convidados, e que tinha um financiamento do governo federal por conta de uma multa que as construtoras receberam durante a construção do Terminal 3 na época da Copa. Por quê? Porque havia pessoas em condições de trabalho análogo à escravidão, né? E aí houve uma multa pesada às construtoras, elas tiveram que ressarcir os operários, né? Os trabalhadores, e tiveram que parte dessa verba foi destinada a projetos de cultura que conscientizassem a população de Guarulhos e de São Paulo sobre o problema, né? Então nós fizemos 3 projetos. Um dos projetos era esse da Matriz, que tinha como ideia produzir lambe-lambes, né, cartazes, que seriam aplicados nos muros da cidade com um QR Code. Da mesma maneira, a gente fez também aviões e carrinhos. Então aqui a turma produzindo a Matriz, né? Esse é Aqui o já seu é o Facebook do coletivo, né? O é o coletivo Instagram. É o Ah, Instagram. Instagram. Isso. Então, Aqui o a gente também tem um Facebook, pessoal mas ele anda meio está aqui, que desatualizado. está querendo acompanhar o seu trabalho, então é @coletivo. Coletivo 308. Tá. Ele agora anda um pouco devagar por conta da pandemia, né? Nós não temos nos encontrado. Uhum. Mas a ideia um pouco era essa. A gente produziu, então, 3 projetos de uma matriz que foi impressa e contando um pouco dessa história do público que foi ali utilizado praticamente como um escravo, um absurdo, né? E depois também a gente produziu outros elementos que foram colocados na cidade, que são os carrinhos e os aviões. Os aviões, eles são feitos de cerâmica, eles foram colocados nas árvores dos bairros, nas praças da região do aeroporto, e esses aviões eram propositalmente feitos no formato de um tijolo baiano. Então a ideia era um pouco dessa coisa antagônica entre a tecnologia da terra e o avião, a tecnologia do aeroporto. Todo mundo que conhece Guarulhos, que conhece a realidade, sabe que o aeroporto é um grande elefante branco na cidade, ele não dialoga com a cidade, a grana que teria que ser repassada para a cidade não é repassada. Então, assim, é uma coisa muito doida, porque as pessoas que trabalham no aeroporto e que vivem ao lado, num bairro muito mal estruturado, sem infraestrutura, às vezes básica, não têm acesso ao aeroporto. Ou quando acessa o aeroporto, é maltratado, né? Sofre revista, né? Então, às vezes, o próprio funcionário que trabalha no aeroporto tem esse tipo de problema. Então, em cada um desses elementos que a gente construiu, que depois eram distribuídos na cidade, havia um QR Code. E ao acessar o QR Code, a pessoa caía numa história gravada, que a gente gravou. Aí eu não sei se vai sair o som. Vamos ver. Se sair, vocês falam. Antes do aeroporto, bem antes do aeroporto, ali era um mato. Na real, era um grande brejo, um gigante brejo, que até meu pai dizia que tinha areia movediça lá pra gente ver tudo isso. Ali naquele brejo, pela primeira vez, eu vi girinos. Na real, a molecada toda tinha coleção de girinos. Quando as mães descobriram, já estavam quase virando sapo dentro das bacias. Foi ali naquele brejo, a primeira vez que eu vi vagalumes. As noites aqui no Lauro Veloso eram incríveis com os vagalumes. E também tínhamos coleção de vagalumes, mas a gente não entendia porque eles de noite não funcionavam. Ali naquele brejo eu também vi saracuras, umas aves de pernas longas, o tal do quero-quero, que minha mãe também falava que quando passava em cima da casa das pessoas que alguém ia morrer. E a gente ficava espantando eles das casas. Ali naquele brejo eu brinquei muito com
eu acabei de dizer, praticamente não existe mais. Então, esse é o depoimento de um dos moradores, né? Tem vários depoimentos, e é um projeto, então, que a pessoa acessava por meio de um QR Code e caía no vídeo, né? E por que a gente trouxe isso? Porque acho que é legal para mostrar que, por exemplo, o visual ele pode estar atrelado, né, a uma outra linguagem. Então, o grafite ele pode, por exemplo, né, a empena, né, e hoje já é uma coisa comum também, né? A gente vai nos museus, né, nos espaços expositivos, a gente já encontra ali na etiqueta, né, o QR Code. Mas quando a gente fez isso ainda era uma coisa que estava ainda começando, né? E o caso legal é que ele pega o depoimento de cada morador, assim, a gente pega um pouquinho da história, né? Então, aquela senhora que viu o aeroporto crescer e ela trabalhava como costureira, sabe? Aí vai contando, né? É legal porque tem a coisa da memória afetiva de cada entrevistado, de cada pessoa, né? É isso. Acho que para não estender demais, né? E abrir para as questões. Falei demais, me perdoem. Para quem está com a câmera aberta, a gente bate palma assim, né? Ah, é? Obrigado. Porque É muita para coisa. quem está com o microfone fechado, esse é palmas de surdos, né? Em libras. É verdade. Então, agora a gente tem então uns minutinhos. Queria agradecer a quantidade de informação, já fiz aqui um resumão. Um momento para a gente divagar um pouquinho com criatividade, sustentabilidade e gentileza sobre o tema e alguma divagação que tenha aplicação prática em nossas vidas. Então, a partir de tudo que o Alexandre Gomes Vilas Boas falou, o que isso instigou em você que está aí assistindo? Pode falar no chat, pode falar ao vivo aqui com a gente, em relação a esse artivismo na cidade. Muito legal. Quer falar, Fábio? Acho que o Fábio caiu. Ele está entrando e saindo toda hora, tadinho. A conexão dele, né? Distante. A conexão não está boa. Juliana quer falar? Tem duas Julianas. Não, eu tô tranquila, eu acho que o Ale contextualizou, né? Acho não, tenho certeza que o Ale contextualizou super bem, fez um panorama histórico extremamente interessante, que é muito legal acompanhar o desenvolvimento da história da humanidade no reflexo artístico para a contemporaneidade, né? E o quanto isso reverbera, assim, no nosso cotidiano, o quanto está extremamente presente, né? Em qualquer lugar da cidade que a gente olha, a gente vê o artivismo, né? Foi muito bom mesmo, uma aula super completa aqui. Ricardo Martins está falando, muito show, uma aula completa, ela é uma fera. Obrigada, Eu Ricardo. falei, André, o bom de trazer amigos é isso, né? Que eles acabam. Mas você sabe que eu acho que é muito legal também os amigos que trabalham no coletivo Sim. verem esse histórico, né, essa linha do tempo. Você pode usar, inclusive, esse vídeo como um vídeo explicativo do que vocês fazem, né? Pegar partes do vídeo, enfim. Porque às vezes a gente faz, e não tem um momento de condensar isso e falar, olha, essa é a minha revista virtual, né, da minha história, mais ou menos o que você falou, né, dessa revista urbana, que eu achei o máximo essa ideia. Achei muito bom. Tem muitas fotos, André, que são muito bonitas, assim. Eu montei a apresentação um pouco às pressas, né, em virtude das loucuras do... a gente assim, sabe, mas a ideia também é todo mundo entrar lá no seu Instagram, seguir, dar like, né, gente? E eu coloquei também uma coisa a gente colocou assim, separou as imagens com material mais precário, porque a ideia também era mostrar essa coisa da efemeridade, quando a gente falou sobre ser efêmero, né? Uhum. Porque nem sempre as intervenções elas são permanentes, né? Elas são, por exemplo, essas dos Fusquinhas, que nós já fizemos em vários lugares do país, assim, ela não é
uma intervenção permanente, né? Uhum. E ela tem uma coisa lúdica, ela é bonitinha, tal, o carrinho, mas ela some, ela desaparece, né? Sim. Então tem talvez às vezes isso gera assim uma impressão. Muitas vezes a gente já ouviu, né? Ah, mas isso é um trabalho precário, né? Então precário é uma coisa que nos acompanha assim com bastante frequência, né? A Juliana Vassalo Juliana está escreveu. perguntando aqui, ó. A Deixa eu ler. Beth abriu e fechou o microfone, eu não sei se ela vai querer falar, mas a Juliana. Eu quero. Eu quero, sim. Peraí. Alexandre, Juliana primeiro, uma curiosidade. Beth depois. Oi? Beth quer Alexandre, falar? uma curiosidade. Pois não, Beth, pode falar. Nesse seu trabalho da xilogravura que você fazia de madrugada, havia interação desse público trabalhador, não só de perguntar para vocês, mas por um acaso, algum dia, ele próprio ter feito o seu próprio trabalho e aproveitar aquele varal e também expor o seu próprio trabalho, quer dizer, vocês conseguiram garimpar alguns outros artistas desconhecidos e estimular esse pessoal a produzir alguma coisa? Sim, Maria Elizabeth, sim. Não diretamente assim exatamente do público naquele momento, né? Naquele momento da madrugada, né? Mas assim, o nosso espaço ele já é uma espécie de referência na cidade, porque ele comporta algumas coisas que, por exemplo, antes se uma pessoa quisesse fazer estilogravura em Guarulhos, ela tinha que ir para São Paulo. Ela não tinha o equipamento, né? Não tinha uma prensa, não tinha tinta, era tudo muito mais complicado, né? Então hoje a gente já tem assim várias pessoas que iniciaram o processo delas com a gente, começaram a fazer, fizeram uma oficina. A gente costuma fazer oficinas para educadores, né? Principalmente da escola de rede pública e rede pública e privada, mas geralmente a gente prioriza mais aquela pessoa que às vezes não tem condição, não pode, enfim. E isso tem gerado assim um resultado ao longo de o grupo tem 16 anos, a gente já tem uma geração assim de jovens que hoje já não são tão jovens, já são adultos, né, que começaram com a gente, assim, começaram a fazer a leitura com a gente da obra de arte, a compreender, a ler, né, e a desenvolver, exercitar. A própria Juliana hoje, que é uma fera, ela é um monstro que está aqui, né, a Juliana Seabra, ela foi aluna no ensino médio e depois ela foi avançando, assim, e, nossa, hoje ela é uma artista aí de primeira linha, assim, sabe? Então é muito legal, porque tem essa relação do estar aberto, né? Do estar disponível e de dar o start, né? Então tem essa coisa, a pessoa achar o negócio na rua, né? Achar o objeto, é a tal da estética relacional. A pessoa acha e fala, o que é isso? Aí começa esse diálogo, né? É claro que para cada milhares que a gente distribui, né, toca 2 ou 3, né? Mas já é um ponto assim que a gente gosta muito de saber que está funcionando, que está indo, né? Não, toca milhares, mas na verdade, de fato, só 2 ou 3 se mexem, Que né? seguem, sim. Mas isso é legal. Também tem isso. Muito legal. A Juliana Vassal falou o seguinte, né? Quais são formas de seguir com o ativismo em um período que as pessoas não estão saindo de casa? Como adaptar para situações como a que estamos vivendo, por exemplo? Muito legal essa pergunta também. Juliana, tem muitos aspectos, assim, né? Por exemplo, inclusive da própria discussão do ativismo, né? O ativismo, ele é uma palavra que eu acho, tanto o ativismo como o ativismo, são palavras que podem ser perigosas, porque elas podem cair numa espécie de ativismo gourmet, né? Então, a própria academia, ela gosta muito de estetizar uma luta, uma discussão, né? Uma coisa que se discute muito no ativismo é, por exemplo, a pessoa se apropriar de uma luta que não é dela. Então, o cara do nada, de repente, vai lá e fala assim, não, eu estou lutando pela causa indígena, né? Não tem problema nenhum em você lutar pela causa indígena, né? Por exemplo, desde que isso seja uma luta verdadeira, né? Então, essa é uma das minhas preocupações, por exemplo, na minha pesquisa sempre, né? O que é que me move, qual é o afeto que está ali por trás, né, daquela comunidade, qual é a relação daquilo que eu estou fazendo, eu, o grupo, todos nós, né? E existem hoje assim várias ações que são feitas via internet, né? Convocatórias. Então existem grupos feministas, grupos LGBT, grupos da luta
antimanicomial, assim, tem assim, todo assunto que você imaginar, se você procura, por exemplo, no próprio Instagram, você vai achar. Até se você quiser, depois eu posso te passar uma lista também, dependendo do assunto que você tem interesse, de grupos que lutam por uma determinada causa, né? Então, nesses tempos de pandemia, como você pergunta, os grupos às vezes planejam ações por meio digital. Então, lives, às vezes tem grupos que fazem festa, por exemplo, né? Sábado mesmo eu participei de uma festa da Universidade de Belo Horizonte, que eles fizeram uma festa via Google... qual o nome? Google... Essa plataforma, esqueci o nome, Google alguma coisa Google aqui. Meet. Google Meet, isso, Google Meet. E eu achei uma coisa louquíssima, porque na hora que me convidaram, eu falei, isso deve ser uma loucura, né? Que era um grupo de estudantes da Universidade de Belo Horizonte, do Guinhar, né? Da Escola Guinhar. Nossa, foi muito divertido, assim. E, ao mesmo tempo, triste também, porque a gente tem que se encontrar por esse meio, né? Mas existem muitas chamadas, né? Os museus estão fazendo isso também, as ONGs, né? Então, depois, se você quiser, Juliana, entre em contato, escreve para a gente, eu te passo uma listinha. E mesmo nos nossos seguidores, e os que a gente segue, você vai encontrar também vários coletivos, assim, não só do Brasil, tem outros também que trabalham com várias questões aí, várias causas, inclusive de arquitetura. Não sei se vocês conhecem, mas tem vários assim que trabalham com isso. Muito bom. A nossa próxima etapa aqui é justamente colocar aí indicações, né, de filmes, Sim, música, pessoas, livros. Instagram, coletivos, né, para... A Juliana está aqui agradecendo a resposta. Para a Eu que gente agradeço. dividir e inspirar mesmo, né, as pessoas. Eu acho que vale, então, a gente colocar esse momento finalzinho aqui. Não sei se alguém mais quer falar, mas a gente já está passando um pouquinho do horário. Então, a gente tem indicação de livros, filmes, músicas inspiradoras sobre o tema, e seria legal vocês estarem falando aí como é que vocês estão se sentindo agora. Não teve muito tempo da gente conversar, mas sempre fica aí essa inspiração, né, por meio de todas as palavras do Alexandre, por meio da história, por meio das figuras, né, que a gente viu. Tem aqui alguma coisa. Dudu. O Dudu está dizendo o seguinte, olha, muito legal a exposição, obrigado, Dudu. Ele diz o seguinte: essa disputa pelo espaço urbano, né, existe desde a formação das cidades-estados, né, talvez antes nas pequenas vilas. E acho muito interessante porque, né, ver os embates possíveis nesse tema. É que mudou aqui, eu fiquei cego agora. Principalmente por meio de ações artísticas que geram questionamentos e possibilidades. Que legal. Muito bom. E o Fábio Bey, né, falando de delícia de aula. Ô, Fábio, obrigado. É bom ter amigos, né? O Dudu, o Fábio. Não, mas olha, eu sou, acho que sua amiga mais nova, na verdade, né? Aqui Sim. você falou umas 3 vezes. Mas foi muito instigante, né? Você fala de uma forma sem julgamento, que é essa ideia, a gente está aqui, a gente agrega todo mundo, né? E de uma forma que você instiga. Eu, por exemplo, tenho um trabalho paralelo, que é o Respirar e Relaxar. E toda vez que eu vou passear no parque aqui em Piracicaba, eu fico com uma vontade de colocar uns tipo, respire, sorria, dê bom dia, sabe? Uma coisa assim, que é bem do artivismo, né? Sim. E agora eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer. André, faça isso. Depois São eu Paulo, vou tirar aqui, foto, né? E vou mandar, porque Faça isso. é uma coisa. Você sabe que aqui em São Paulo tem muito, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão parar, olhar e mudar alguma coisa aí dentro da chavinha. Muito bom. Porque eu acho que é legal fazer assim. Desculpa, Alexandre, te cortei.
Não, eu acho que é importante ir fazendo, porque mesmo numa cidade do interior, às vezes as pessoas têm um pouco desse receio, né? Mas isso é uma coisa que já é uma realidade muito parecida com o que o Dudu falou, né? Sempre existiu as disputas, né? Até outro dia, numa turma minha de estágio, que eu estou lá na Unesp, um aluno falou o seguinte: ah, mas esse papo de pichação, né? Que entramos nesse assunto, né? Uhum. E todo mundo sabe, né, que, por exemplo, já desde o Império Romano, né, haviam as pichações também, né? Então é uma coisa assim que, na verdade, basta a gente se informar um pouquinho também e fazer mesmo. Eu acho que tem que fazer, tem que estimular. Tem um Eu vou artigo, adorar ver os seus poemas colados é, pela cidade de Piracicaba. tem um artigo no LinkedIn da Cláudia Feitosa Santana, justamente no dia do grafite, ela colocou um artigo explicando a história do grafite e tal, porque eu tenho um trabalho com ela que a gente fez lá no Minhocão com aquele óculos eye tracker que você Sim, é mapeia para onde incrível as aquilo. pessoas estão. E a gente conseguiu comprovar estatisticamente nessa primeira etapa aí que sim, as pessoas olham mais para grafite, para área verde, do que para empena cega, né? Porque Sim, uma coisa é você fazer uma pesquisa de percepção, outra coisa é você fazer uma pesquisa estatística, né? Que a neurociência traz. Então, é muito legal a gente estar colocando esse tema à tona, né? E que nem a Juliana falou, né? Como colocar isso na rua, já que as pessoas não estão saindo na rua. Agora, mais do que nunca, a gente precisa levar a arte para a rua de alguma forma que as pessoas é, se sintam acolhidas e que percam o medo de sair na rua, né? Com todas as prevenções, álcool gel, shield, máscara, enfim. Mas as pessoas precisam da rua, do contato social, né, do ar puro, do sol, do movimento da cidade, para poder voltar aí aos pouquinhos para essa nossa urbanidade que faz a nossa sanidade mental, né? Eu acredito muito sim. nisso. Não estou aqui falando para ninguém sair na rua assim, sem nenhum, né? Cuidado nem nada disso, mas como a população está sendo agora imunizada, e tem muita gente com a síndrome da cabana, né? Que é a síndrome de ficar em casa mesmo, de ter medo de sair na rua. Agora a gente precisa começar com esse cuidado de volta, né? A gente teve cuidado que as pessoas foram para casa, vamos cuidar online. Agora a gente precisa cuidar da rua para as pessoas chegarem na rua e não ficarem morrendo de medo de tudo que acontece na rua. Porque as ruas eram muito mais seguras quando tinha gente. Eu lembro na época que teve aquele jogo Pokémon Go, que a galera foi para a rua, a molecada foi para a rua, à madrugada, gente, você podia sair com o cachorro, andar feliz da vida, estava tudo bem, as praças todas tomadas por um monte de gente. E eu, quando era pequena, eu tinha uma senhorinha italiana que punha a cadeirinha de praia dela na frente da casa e as crianças brincavam na rua. Então, era uma outra relação com a rua, né? E como que essa relação com a rua É, agora tem volta? uma coisa muito louca, né, que rolou dos anos 90 para cá, eu acho que é esse estudo das cidades que mostra que os grandes condomínios, os grandes shoppings, eles acabaram, né, fecharam, né, algumas possibilidades, né, destruíram os comércios menores, né, tem uma série de coisas assim Bom, que então, mudou essa geografia, né. quase 10 horas, estamos aqui no nosso horário. Heloísa, vou lançar um artivismo maroto em breve aqui no Cabo Sul, gente. Olha aí, mande fotos, hein, Atenção, quero ver. atenção, a importância da tal fachada ativa, sim, Dudu, com certeza. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu faço às vezes aqui do Fábio que caiu. O nosso Conversas Inspiradoras está cada vez mais profundo, cada vez mais divertido. A gente precisava, assim, tipo, de um dia inteiro, né? Eu tenho certeza que uma hora a gente vai fazer um evento assim, né? Com vários palestrantes, o Alexandre já está convidado. Juliana Seabra Obrigado, não vai André. fugir também, viu?
Já está convidada também. E todos que estão aqui. Obrigada, queridos. Se tiverem alguma inspiração aí para a galera, estão super bem-vindos. Gratidão a todos os participantes. Beth, fofa, obrigada, adorei a pergunta, adorei você estar aqui comigo, estou com saudade de você. E todos os meus novos amigos aqui, Juliana, mais uma vez, firme aqui nas conversas inspiradoras. Alexandre, quer fechar, por favor? Eu quero agradecer vocês, né, novamente, o Fábio, né, e você, André, por todo o carinho assim do convite, né? Peço desculpa se eu me alonguei demais e talvez até tenha fugido um pouco do foco, não sei, mas é que cada assunto ali é coisa vício de professor que quer falar tudo, né? Ansiedade, falar tudo de uma vez, né? Mas eu agradeço muito o carinho do convite e a presença de todos, a Juliana Vassalo, a Maria Elizabeth, a Heloísa, o Ricardo, a Juliana e o Dudu, que são amigos meus, né? E muito obrigado e parabéns pelo incentivo. Que alguém tenha tentado entrar e eu não tenha visto, porque eu estava tão interessada aqui na palestra. Então, se alguém tentou entrar e não conseguiu, eu peço desculpa, mas vai o vídeo lá para o canal do YouTube e você pode assistir. Né? Tá bom? Eu agradeço muito porque são assuntos que, na verdade, cada pontinho a gente podia falar uma noite inteira, né? Assim, tem coisas que seriam... Então, foi ao passando, né? Por cima. Mas muito obrigado por tudo. Desculpa. Bom, então a gente pega o nosso copo d'água e faz um brinde agora. O brinde, né? Tem que Pode fechar, ser com a né? garrafinha, A gente abre. Garrafinha do Snoopy. Tá ótimo, tá valendo. Coloca aí a mão na sua água, põe a sua intenção. Ai, todo mundo aparecendo, que feliz! Por que apareceram só agora, gente? Ave Maria! Então vamos lá, fazer um brinde. Ai, que feliz! De amizade, vou até fazer obrigado. Um print. Faz carinha feliz, faz de conta que todo mundo gostou. Foi ótimo, muito bom. Gente, um brinde aí ao ativismo, a esses encontros felizes, a nossa reinvenção de mundo, e assim vamos. Tchim, tchim. Muito obrigada. E a gente se vê daqui a 15 dias, na próxima terça. Obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais, boa noite. Obrigada, queridos, maravilhosos. Obrigada mesmo. Obrigado, Alexandre. Adorei. Obrigada, Andréa. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau.